Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acadêmico Resolve. Eu sou o professor Potássio e estou aqui para trazer mais uma dica de química para vocês. Na aula de hoje, mais uma dica interessante sobre química orgânica. É fato que nas estruturas orgânicas nós teremos várias cadeias que são ramificadas. É importante que você conheça os radicais que estão envolvidos nessas estruturas, assim como dar a sua devida nomenclatura. Então vamos lá, na aula de hoje é para relembrar vocês aí quais são os radicais orgânicos que aparecerão nas estruturas orgânicas. Olha só, o que de fato é um radical? Radical é todo um grupo que está ligado a uma cadeia principal. Então é importante você já saber que a cadeia principal é aquela que na sequência de uma ponta a outra vai apresentar maior quantidade de carbonos e também aquelas que apresentam insaturações ou apresentam as funções principais da estrutura. Então, ramificações ou radicais ou grupos radicais presentes em carbonos terciários, né, e quaternários da cadeia principal. Ou seja, o carbono secundário, o carbono terciário, será ali aquele carbono que tem um radical. Todo carbono excluído da cadeia principal mais longa é considerado uma ramificação, né? Então, a ramificação é o que nós chamamos de radicais. Vejam aqui na figura, na primeira figura, em vermelho, nós temos uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aqui para fora ficou 2 carbonos, CH3 e CH3. Esses carbonos são classificados como ramificações, são radicais. Estão ligados no carbono terciário da cadeia principal. Veja outra representação, uma cadeia principal destacada em verde com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí nós temos uma ramificação, que no caso este será classificado como um grupo radicalar, beleza? Então, finalizando aqui esse conceito sobre cadeias principais, agora vamos entender o que são de fato os radicais nas representações. O radical é um átomo ou grupo substituinte de átomos com pelo menos uma valência livre, formando uma ligação química, ou seja, é aquele carbono que tem hidrogênios ou até outros carbonos que tem um elétron livre. Isso é um grupo radicalar, é aquele que tem um elétron desemparelhado e está pronto para estabelecer uma nova ligação com a cadeia. E quando ele fizer isso, terá uma ligação covalente estabelecida. As ramificações recebem nomes específicos de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, chamada IUPAC. Olha só, a nomenclatura de um radical é bem tranquila, né? Ela é caracterizada pelos sufixos il ou ila, utilizando como prefixos os prefixos que nós já conhecemos para as cadeias principais, que são 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pente e por aí vai, certo? É fato que os radicais eles terão variações mais comuns de 1 a 4, beleza? Então você tem aí os radicais com carbono, utiliza-se o prefixo met, mais il de radical, que são chamados de grupos alquil ou alquilas, por isso terminam com il ou ilas. Veja só, CH3, radical com carbono, se chama metil. Radical com 2 carbonos se chama etil, et para 2 carbonos. Radical com 3 carbonos, propil, né? Então você tem esse tipo de nomenclatura aí. Olha só, o metil, então, ele será aquele CH3 que estará na ponta. Mete um carbono e o radical, CH3. Então, se fizermos aqui uma cadeia principal, onde esses grupos estarão ligados, nós teremos mais ou menos assim, ó. O metil é apenas um carbono. Então, ele pode estar representado por um traçozinho apenas, ou simplesmente o CH3 aí. O CH2, né? Então, você tem CH2, CH3, é um radical etil. Então você tem aqui, ó, CH2, CH3. Tudo isso é o que nós chamamos de grupo etil, né? São esses 2 carbonos aí, enquanto o metil é apenas um carbono. O metil e o etil são os mais comuns que aparecem nas estruturas. Olha só, CH2, CH2 e CH3 são 3 carbonos, portanto, utiliza-se o prefixo prop para 3 mais il, propil. Então ficaria CH2, né? CH2 e CH3. Portanto, seria o radical propil.
Em alguns casos, antigamente utilizava-se o N na frente para dizer que ele é o normal, o propil sequenciado normalmente. Então pode aparecer numa questão N-propil. Esse N não é levado em consideração em ordem alfabética. N-propil ou simplesmente propil. Esse N é de normal, ok? Por que utiliza-se esse N de N-propil? Porque existe o isopropil. Gente, os grupos iso, esse prefixo iso, que é levado em consideração na ordem alfabética, representa grupos simétricos na ponta, onde essa simetria é representada por dois CH3 na ponta, tá? Então você tem CH3 e CH3, isso representa o grupo iso. Olha, ele é isopropil porque ele tem essa estrutura e também poderia ser chamado de sec-propil porque está ligado no segundo carbono. Então qual é a diferença de fato do normal para o iso? É que o normal estabelece a ligação no primeiro carbono e o iso aqui estabelece no segundo carbono. Então fica uma estrutura mais ou menos assim, ó. O carbono do meio, o CH3 aqui e o CH3 aqui na cadeia, não é verdade? Se você estabelecer, então, outra forma de representação para ele, sem representar os átomos ali, mas somente pela linha, ficaria metil, etil, propil e o isopropil. Seria isso, tá? Então essas são as representações dos radicais que você precisa identificá-lo cada um. Beleza? Pegou aí esses radicais? Agora vamos dificultar um pouquinho mais aqui, porque nós teremos radicais com 4 carbonos e aí você tem mais possibilidades para análise. Então, geralmente, os alunos se confundem muito na classificação dos radicais do butil, aqueles que têm 4 carbonos. Então, N-butil, nós já sabemos que é o sequenciado normal, né? 4 carbonos na sequência. Então, você tem CH2, tá? CH2, CH2 e o CH3. Então, esse é o butil normal, tá? O que nós podemos destacar é que ele faz ligação com a cadeia através do carbono 1, ou seja, do primeiro carbono, certo? Agora, o sec-butil não deve ser levado em consideração. Esse sec significa de secundário do radical. É como se ele se ligasse, né? O radical tivesse ali o grupo radical lá, o elétron radical, no carbono secundário do radical, beleza? Então, ó, a diferença do N-butil para o sec-butil é que o sec-butil está ligado no segundo carbono, ó, no carbono 2 do radical. Então, a estrutura ficaria mais ou menos assim, ó. CH2, 3, né, CH3, CH2 e CH3, tá bom? No segundo carbono e aqui o butil normal no primeiro. Então, essa já é a grande diferença. Agora, é fato que é muito fácil confundir o sec-butil com o isobutil. Aí qual é o bisu? Lembra lá que eu falei que iso, que deve ser levado em consideração na ordem alfabética, é aquele que tem uma simetria na ponta, ó, os dois CH3. Ó. Então você tem aqui o CH3 numa simetria boa. Aqui não. Aqui tem CH3 na ponta? Tem, mas não tem simetria. Ó. Não tem simetria na estrutura. O butil não tem. Então o iso tem. Na ponta tem esse grupo aqui, que é denominado como iso. Mas também você pode entender que a ligação é no primeiro carbono do grupo. Então, ó, enquanto que o sec é no segundo. Então, essa é a diferença primária. Vai lá, numera. Ele está ligado em que carbono do grupo em relação à cadeia? Se for no segundo, ele pode ser o sec. Se for no primeiro, ele pode ser o butil normal ou o isobutil. Mas você não vai confundir o butil normal com iso, né? É bem diferentão, ok? Então, aqui na estrutura, ficaria assim, ó. CH, né? CH2, na verdade. Aí, ó, CH, CH3 e CH3. Ok? E por último, o terc-butil, que é um radical com 4 carbonos, ligado no segundo carbono, mas é esse carbono ligado a 3 CH3. Ó. Então você tem um carbono que no radical seria terciário, né? Quando ele se ligar na cadeia, ele fica quaternário. Então, tércio-butil, terc-butil ou simplesmente T-butil. Então você tem uma estrutura assim, ó. O carbono aqui,
e CH3 ligados nele. CH3 aqui. Então, como ficaria na outra representação, né? Então, vamos aqui fazer. O butil normal, 1, 2, 3, 4. O sec-butil, 2, 3, 4. O isobutil, 1, 2, 3, 4. Olha só, é diferente, ó. Sec está no segundo carbono e o iso está no primeiro carbono, tá bom? E o terc-butil tem uma estrutura assim, ó. Vou chamar um pouco mais para baixo para caber. Tá aqui, ó, pé de galinha, tá bom? Então, esse seria o butil normal, esse é o que é o sec-butil, esse é o isobutil e esse seria o terc-butil, ok? Deu para sacar aí a diferença desses radicais do butil? Tranquilo? Show de bola? Vamos então ver mais alguns radicais para a gente finalizar aqui a nossa aulinha de hoje. Olha só, e quando os radicais são aromáticos? Os alunos confundem muito o fenil com benzil, tá? Vê ali o benzeno, ele está como radical, aí fala, ah, é o benzil. Toma cuidado, tem o benzil e tem o fenil. Olha só, o benzeno diretamente ligado na cadeia é chamado de fenil, ok? Grupo feno, é o benzeno como radical. Então, o benzeno como radical, direto na cadeia, é fenil. Fenil. E o benzeno ligado na cadeia junto com o CH2, ou seja, o radical é o benzeno, mas o CH2 esse sim é chamado de benzil. É derivado do tolueno, metilbenzeno, pela substituição de um hidrogênio com uma ligação em uma cadeia. Então, o metilbenzeno é o benzil como radical. Então, diferencia aí, ó, fenil do benzil é bem diferentão, tem CH2. Já o naftaleno como um radical vai ser chamado de, se a ligação estiver nessas pontas aqui, ó, na axial, ele é chamado de alfa, porque essas ligações são consideradas alfa. Então, alfa, naftaleno mais radical il, alfa-naftil. E se a ligação estiver feita entre esses carbonos aqui do lado, que são chamados de carbonos na posição equatorial, essas posições são ditas como posições beta. Então, esse será o beta-naftil, beleza? Então, alfa-naftil, a ligação na ligação alfa, né? Então, você tem ali o radical ligado na cadeia pela posição alfa. E o beta na posição beta. E para a gente finalizar, esse radical também, ele é muito interessante, tá? É um radical que tem uma ligação dupla, tá? E aqui ele está ligado na cadeia. Ó, não é o etil, porque tem uma ligação dupla. Então ele é chamado de bota o en de dupla mais il, etenil. Esse etenil, ele é muito conhecido também como vinil, tá bom? Então, ele é um monômero de polimerização de compostos que apresentam vinilas, né, como PVC, também estirenos, entre outros, beleza? Espero que você tenha aprendido aí, relembrado esses conceitos, essas estruturas de radicais. É muito importante compreender esses radicais para dar as nomenclaturas corretas dos compostos orgânicos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like aí, seguir o canal, compartilhar esse vídeo com mais amigos e fico por aqui. Um forte abraço a todos, bons estudos!